Elas foram o primeiro grande sucesso da General Electric no mercado de locomotivas a diesel. E mesmo depois de 50 anos, ainda são grande parte da frota ativa de locomotivas no Brasil. Conheçam a história das locomotivas U-20C. E aí, pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, considere se inscrever no canal se você não é inscrito, ativar o sininho das notificações e, se gostar deste vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. Lembrando, nós temos vídeos novos todos os domingos às 17 horas. No início da década de 1950, a EMD, Electromotive Division, da General Motors, se tornou o principal fabricante de locomotivas diesel no mundo, relegando um papel secundário para tradicionais fabricantes de locomotivas a vapor, como Baldwin e Alco. Outra empresa que sentiu o baque, vendo suas vendas caírem bastante, foi a divisão de locomotivas da General Electric, que, embora não produzisse locomotivas a vapor, era especializada na fabricação de locomotivas elétricas. Com o surgimento de locomotivas diesel confiáveis das séries E, F, GP e SD da parte da EMD, e as locomotivas das séries FA, PA e RS da Alco, o número de locomotivas elétricas vendidas, bem como novos projetos para eletrificação, praticamente ficaram zerados no início da década de 1950, o que fez com que a GE tivesse que se repaginar para continuar no mercado. A primeira coisa que a fabricante fez foi iniciar uma parceria com a Alco para fornecer motores elétricos e outros componentes elétricos para as locomotivas daquele fabricante. Entretanto, em meados de 1955, a GE lançou sua própria linha de locomotivas de médio porte, que iria competir com a linha de locomotivas lançada pela AMD para exportação, a série G, composta pelas G8, G12 e G16. A série da GE tomou o nome de série U, de Universal. Entretanto, tais locomotivas acabaram não sendo um sucesso, embora fossem exportadas principalmente para a América do Sul, sendo que o Brasil foi um de seus principais compradores. Locomotivas como as U9B, cuja história eu já contei, vocês podem clicar aqui no card, U18C, U12B, U13C, faziam parte dessa leva de locomotivas. No início da década de 1960, a GE lançou uma família de locomotivas de pequeno porte para ramais antieconômicos e manobras. Essas locomotivas também foram denominadas Série U e repetiram a numeração da Série U anterior. Sendo assim, surgiram pequenas locomotivas como as U5B, U6B, U9B, U10B, U12B, U13B, todas elas de pequeno porte, cabine reta na frente e bastante encurtadas, permitindo um serviço ágil em linhas com muitas curvas. Eram locomotivas destinadas à exportação e fizeram um relativo sucesso, ocupando uma faixa de mercado que havia sido deixada para trás pela Baldwin. Entretanto, no mercado de locomotivas de médio e grande porte, a GE ainda estava perdendo feio para a AMD. Entretanto, isso começou a mudar em 1963, quando a GE lançou no mercado o modelo U19C, sendo este o último desenvolvimento da linhagem da série U de médio porte. Embora só tenham sido produzidas algumas unidades para a South African Railway da África do Sul, essa locomotiva trazia diversas inovações tecnológicas que fizeram com que a GE apostasse em um novo modelo que seria o subsequente na linha de produção. A partir de 1965 foi oferecido ao mercado
o modelo GE-U20C. As GE-U20C foram construídas para serem, efetivamente, as substitutas das EMD G12. Elas eram locomotivas baratas, de fácil manutenção, adaptáveis para diversos climas, diversas bitolas, tinham uma potência um pouco maior que as EMD G12 e um pouco menor que as EMD G16, e embora fossem um pouco mais compridas do que as G12, ainda assim podiam se inscrever perfeitamente em raios de curva fechados. Elas demonstraram-se excelentes locomotivas para o transporte de cargas e passageiros. As GE-U20C tinham essa nomenclatura porque elas eram da série U Universal, modelo 20, com truques de 3 eixos motorizados, CC, o que resultava em U20C. Elas foram construídas para exportação, ou seja, elas não foram adquiridas por nenhuma ferrovia do Canadá, Estados Unidos e México. Entretanto, elas foram um grande sucesso comercial, o primeiro da GE em toda a sua história. Podendo operar com até 4 unidades, essas locomotivas foram vendidas para a Ásia, África e América do Sul. E no total, foram produzidas cerca de 1.000 unidades entre fins de 1964 até 1998, quando finalmente elas deixaram de ser produzidas. Muito embora a GE já tivesse diversos outros tipos de locomotivas de mesmo porte e até mesmo mesma aparência em catálogo, como as GE U22C, U26C e até mesmo as sucessoras oficiais das U20, as C22I. No Brasil, apenas a Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima e a FEPASA tiveram locomotivas GE-U20C adquiridas novas de fábrica. A rede foi a primeira empresa a comprar unidades deste modelo em 1968, ainda com a GE norte-americana, sendo que, a partir de 1970, a GE do Brasil começou a fabricar as U20C aqui em nosso país, mais exatamente na cidade de Campinas, São Paulo. No total, foram adquiridas 188 locomotivas de bitola métrica, que foram utilizadas em praticamente todas as regionais da rede, com exceção das regionais do Nordeste e da Regional Teresa Cristina, em Santa Catarina. Sua principal utilidade era dar encerramento ao processo de dieselização das ferrovias brasileiras, ou seja, a substituição das locomotivas a vapor por locomotivas diesel, além de complementar o serviço que já era realizado pelas EMD G8, EMD G12, álcool GE 244 e as locomotivas GE Série U mais antigas, sendo, portanto, utilizadas tanto no tráfego de trens de carga quanto no de trens de passageiros, sendo que os maquinistas elogiavam bastante as U20C devido à sua potência mais elevada, o que ajudava bastante aos trens partirem quando estavam parados em pátios em rampa. Já para a bitola larga, foram adquiridas 30 unidades em 1980, para complementar os serviços realizados pelas locomotivas de grande porte nas divisões de bitola larga da antiga Central do Brasil e Santos Jundiaí, e para substituir as locomotivas álcool RS1 e FA1 mais antigas e que já estavam no final de suas vidas. Sendo que eu já contei a história das álcool RS1 e cuja história está aqui no card. O sucesso desempenhado pelas U20C nas linhas da rede não passou despercebido pelas administrações estatais da Companhia Paulista de Estradas de Ferro e da Estrada de Ferro Sorocabana, ambas pertencentes ao governo do estado de São Paulo. Entretanto, como essas ferrovias estavam em processo de fusão junto com Companhia Mogiana, Estrada de Ferro Araraquara e Estrada de Ferro São Paulo Minas, apenas em 1974
quando já havia sido formada a FEPASA, é que a nova empresa adquiriu suas primeiras unidades junto à GE do Brasil. A FEPASA adquiriu 135 locomotivas de bitola métrica, visando com isso substituir a frota de locomotivas Baldwin AS616E e GE U18C da Sorocabana, além de fornecer locomotivas diesel de médio porte para as linhas da antiga Mogiana, que não tinha locomotivas diesel de médio porte em sua frota, com exceção das G12 e GL8. Aliás, eu já contei a história das AS616E e vocês podem clicar aqui neste card para assistir. Entretanto, das 135 locomotivas encomendadas em bitola métrica, 26 acabaram tendo sua encomenda modificada pela FEPASA junto à GE do Brasil para a bitola larga, sendo que essas 26 foram as últimas entregues. Elas foram construídas, na verdade, prevendo-se seu uso tanto na bitola larga quanto na bitola métrica. Por isso, seus engates tinham um tipo de adaptador para que a altura deles fosse modificada, já que na bitola larga eles são usados mais altos e na bitola métrica eles são usados mais baixos. Essas 26 unidades foram encomendadas prevendo-se utilizá-las na substituição da frota de locomotivas diesel oriundas da Companhia Paulista, no caso as Alco PA2, RSC3 e das GE U9B, todas elas já no final de suas vidas úteis. E, ao contrário do que aconteceu com as unidades de bitola métrica, que todas foram entregues no padrão azul e branco da FEPASA, as locomotivas de bitola larga já foram entregues no novo padrão de pintura denominado Coca-Cola, ou seja, vermelho com faixas brancas. O uso dessas locomotivas na FEPASA se estendeu a praticamente todas as linhas em operação. Na bitola larga, elas eram usadas no tronco principal da Paulista, nas linhas da antiga Araraquara, no tronco oeste da Companhia Paulista e no ramal de Piracicaba, não havendo registro do uso delas no ramal de Descalvado. Na bitola métrica, elas eram utilizadas em praticamente todas as linhas da Sorocabana, no tronco principal da Mogiana e, em algumas ocasiões, no ramal de Poços de Caldas da Mogiana, além do ramal de Sertãozinho e na antiga linha da São Paulo-Minas, tanto para trens de carga quanto para trens de passageiros. Na FEPASA, as GE U20C de bitola métrica tiveram os 3 padrões principais de pintura da empresa: azul com faixas brancas, vermelho com faixas brancas e o último, cinza com faixas vermelhas e pretas. Já as de bitola larga tiveram apenas os 2 últimos padrões, vermelho e branco e cinza, vermelho e preto. Sendo que as unidades de bitola larga que receberam a terceira fase de pintura da FEPASA na cor cinza tiveram algumas janelas laterais da cabine eliminadas durante sua reforma, algo que não aconteceu nas unidades de bitola métrica. Já as unidades da rede tiveram pelo menos os 2 padrões clássicos de pintura da empresa: Bordeaux com faixas amarelas e o último padrão, amarelo e cinza. A grande maioria das locomotivas GE U20C, tanto da rede quanto da FEPASA, alcançou a primeira metade dos anos 1990 sem maiores problemas, embora parte da frota estivesse imobilizada devido à falta de peças de reposição. Não porque a GE não fabricasse, mas porque as empresas estatais não tinham verba para adquiri-las. A partir de 1996, é feita a concessão das linhas da Rede Ferroviária Federal a diversas empresas privadas, sendo então que a frota de locomotivas U20C de bitola métrica acaba distribuída entre as concessionárias Novo Oeste, FCA e FSA, enquanto que as unidades de bitola larga acabam sendo transferidas para a MRS.
Nesse ponto eu vou fazer um breve parêntese na história das U-20C para falar de suas primas, que acabaram chegando no Brasil importadas usadas pela FCA em 1997, as GE U-20C-1. Essas locomotivas haviam sido fabricadas pela GE na África do Sul. Suas principais diferenças para as U-20C são a grande corcova atrás da cabine, para um sistema de refrigeração melhor, já que tais locomotivas são usadas principalmente em clima desértico, o nariz um pouco mais longo que os da GE U-20C comum, e os truques. 20 unidades foram compradas pela FCA para reforço de frota. Entretanto, por motivos desconhecidos, elas não se adaptaram aos serviços naquela concessionária, sendo que, no início de 1999, todas foram vendidas para a então FSA, onde se adaptaram melhor ao uso nas linhas do sul do país. Em finais de 2022, das 20 locomotivas adquiridas, apenas 2 ainda estavam em operação, já que, há muitos anos, não são mais fabricadas peças de reposição para elas. E elas têm algumas diferenças mecânicas em relação às demais locomotivas U-20C, o que impede a intercambiabilidade de peças entre os modelos. Em 1999, é a vez das linhas da antiga FEPASA, agora a Rede Malha Paulista, serem assumidas por uma empresa privada, a Ferroban, Ferrovia Bandeirantes Sociedade Anônima, que também assumiu a frota completa de locomotivas GE U-20C daquela empresa. Nos anos seguintes, além de permanecerem com a própria Ferroban, as unidades de bitola métrica acabaram sendo distribuídas entre ALL, antiga FSA, FCA e Novo Oeste, enquanto que parte das unidades de bitola larga são repitoladas para a bitola métrica em definitivo e também são distribuídas com as demais concessionárias. Em 2001, a Vale, a FCA e a empresa VEG fecham uma parceria para reformarem completamente 2 locomotivas U-20C de numerações 2711 e 2713, ex-rede, para transformá-las em corrente alternada. Lembrando que todas as U-20C em operação no Brasil são de corrente contínua. Essas 2 unidades receberam novas carenagens aerodinâmicas, que fizeram com que elas ficassem parecidas com o modelo U-20C utilizado na Indonésia. E elas seriam utilizadas em um trem expresso para containers que estava em implantação entre São Paulo e Minas Gerais. Entretanto, o projeto fracassou e ambas locomotivas rapidamente acabaram abandonadas, tendo sido sucateadas no decorrer da década de 2010. Atualmente, as U-20C estão presentes em quase todas as concessionárias e empresas do Brasil, sendo que, mesmo depois de quase 50 anos de operação, elas ainda são uma parte importante da frota de locomotivas em nosso país. Embora sejam locomotivas históricas e muito importantes, nenhuma unidade ainda se encontra preservada, especialmente porque ainda são locomotivas de alto valor agregado e que encontram facilmente compradores no mercado de segunda e terceira mão, o que acaba dificultando sua preservação. Mas isso não demorará a ocorrer, sendo que talvez em no máximo 10 anos, 1 ou 2 unidades já estejam preservadas. Apesar disso, as U-20C ainda continuarão rodando durante muitos anos em nossas ferrovias. E essa foi a história das locomotivas GE U-20C. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem as notificações para fortalecer nossas atividades e vocês não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!